Queridos e amados irmãos, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto dominical. Trazemos uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite e gostaríamos da sua máxima atenção. Queremos que você abra a sua Bíblia no texto de Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Lá encontramos a palavra do Senhor desta forma: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu faço, eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Nós trouxemos, dias atrás, a seguinte proposta de tema: a morte de 3 mitos da modernidade. E fazemos um paralelo com a Bíblia cristã. A modernidade, ela criou o mito da exatidão científica e da infalibilidade da ciência. Esse é o primeiro mito. E assim expulsou o mistério transcendente e nada passou mais a ser aceito se não houver uma explicação matemática, quantitativa, objetiva. Então as leis da física, da química e da biologia regem o mundo moderno. E o encanto, a fé, os mistérios são removidos. Mas há um segundo mito também, que é um mito ainda mais moderno, que é o da necessidade de reunir o mundo inteiro em torno de um mercado de consumo, de uma cultura e de uma ideologia só, a chamada globalização, e que foi deificada e considerada irrevestível e obrigatória. Se tornou uma exigência na modernidade. A globalização se tornou uma obrigação. Mas há um terceiro mito também produzido pela modernidade, que é o mito do indivíduo autossuficiente e independente. É a ideia de que a vida precisa ser pensada e orientada pelas necessidades do indivíduo e não a partir da coletividade. O indivíduo se torna um ser independente da coletividade. Seus desejos pessoais se tornam leis. Mas hoje nós estamos anunciando a morte destes 3 mitos em nossos dias. Na mensagem passada, nós anunciamos a morte do mito da infalibilidade da ciência e demonstramos que a modernidade colocou sua confiança na ciência, mas a própria modernidade, e nesses dias nós vemos que a ciência desamparou, a ciência não deu as respostas, que a ciência não foi suficiente. Nós temos vivido uma fase da história em que a ciência tem sido questionada e tem demonstrado a sua limitação, a sua incerteza. Entendemos que a ciência é útil como qualquer atividade humana, mas que ela não deu conta de todas as respostas e que a ciência, embora seja necessária, ela não é infalível, ela não é onipotente. Então, o mito da ciência é intocável, inquestionável, neutra, caiu por terra. Hoje vivemos a queda da onipotência da ciência e relembramos esse texto que acabamos de ler para os irmãos, que existe um Deus apenas que sabe todas as coisas e que o destino da história não está nas mãos da ciência. Ele é o Deus que mata e faz viver, ele é o Deus que fere e é um Deus que sara, e não há quem possa livrar alguém da mão do Senhor. Então, os pressupostos científicos que foram considerados inquestionáveis caíram por terra. A ciência se tornou uma atividade apenas humana, como sempre deveria ter sido. O mito, na verdade, é uma deificação de alguma coisa que é humana. A ciência é humana e está demonstrado hoje em face das dificuldades que a ciência tem para dar respostas a esse momento de angústia que vivemos. Mas o tema da nossa mensagem hoje é sobre a queda do segundo mito da modernidade, que é o mito da onipresente globalização. E eu gostaria de ler uma passagem que servirá de paralelo a essa ideia, que é o texto de Gênesis, capítulo 11, verso 3 e 4. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Diz assim: E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos sirvam de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O que se vê aqui é uma proposta de globalização, de ajuntamento,
de reunir a raça humana em torno de um projeto só, uma torre que simbolizasse a unidade. E a gente percebe que a modernidade, ela propôs isso, que construíssemos uma sociedade organizada, fraterna, autossuficiente, unida, mas não cumpriu. Nós nos unimos para pior. Quanto mais aglomerados, quanto mais ajuntados. Pela primeira vez na história, nós tivemos a possibilidade de estarmos como uma aldeia global. E olha só os desastres que trouxemos para a raça humana. Estamos unidos para consumir, para satisfazer nossas necessidades, mas não para cuidarmos uns dos outros. O texto de 1 Coríntios 11, verso 17, o apóstolo Paulo questiona os motivos da reunião da igreja de Corinto. Ele diz: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Infelizmente, a globalização foi um ajuntamento para pior. Nós nos tornamos pior do que quando tínhamos as fronteiras culturais. Eu não falo aqui hoje de fronteiras físicas necessariamente, mas eu falo de fronteiras culturais, de respeito à diversidade. A globalização, ela veio destruir as tradições. A globalização veio como uma proposta de mercado que um indivíduo que não consome determinado produto, lá no Oriente Médio, por exemplo, que ele é um atrasado, que ele é um desatualizado. A globalização veio para dizer que o indivíduo que mora no meio rural e que não consome os produtos da cidade é um atrasado, é um estúpido. Então a globalização, ela vem desconstruir a diversidade, propondo uma unidade, mas uma unidade em torno do mercado de consumo. A torre da globalização nos uniu em torno do nada. Nós estávamos juntos, mas permanecíamos estranhos uns aos outros. Era uma unidade falsa e egoísta, logo isso não poderia durar. As nossas mensagens começaram a entrar em conflito, como aconteceu em Gênesis capítulo 11, verso 9. As nossas propostas foram todas jogadas dentro de um balaio só, e isso não poderia dar certo. E em Gênesis 11, verso 9, a Bíblia diz: chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundia o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Por que Deus fez isso? Porque a ideia de estar reunido num lugar só, de desfazer a diversidade, de estabelecer uma unidade em sacrifício, em prejuízo das diversas maneiras de pensar, de sentir, de enxergar o mundo, era uma unidade falsa e egoísta, era um desejo egoísta de uma elite e que tentava aglomerar e juntar todos no mesmo espaço com uma proposta apenas de uma unidade em torno de interesses egoístas. A globalização é uma ideia mercadológica, não é cultural. Não é possível unidade cultural, mas diversidade cultural. Quando Deus propõe que os filhos de Noé, os 3 filhos sem Cão e Jafé, eles povoassem a terra, que eles espalhassem por todos os continentes, era exatamente essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é que cada comunidade tenha o seu espaço, a sua visão de mundo, que seja respeitado a sua maneira de enxergar a vida, porque a dispersão possibilitou o quê? A ocupação do mundo, a distribuição de riquezas, o desenvolvimento de identidades. Nova York não precisa ser capital do mundo, nós não precisamos de uma capital cultural. A capital cultural é a nossa cidadezinha do interior, é o nosso bairro, é a nossa vida. É isso que está sendo demonstrado nesses dias, quando cada um volta para sua casa. O nosso mundo é a nossa família, é o nosso lar, a nossa pequena congregação, é a nossa igreja. A dispersão é exatamente essa proposta, para que houvesse o desenvolvimento das identidades. Se você olhar lá no céu, você não vai ver que no céu vai ser o povo de uma língua só, de um país só, ou de uma região só. Leia comigo Apocalipse 7, verso 9, por exemplo. Lá diz assim: depois dessas coisas eu vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas. Observe que havia gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e todas as línguas. E eles estavam diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Então, o que a gente percebe aqui? É que a proposta de Deus é que haja as nações, que haja as culturas, que haja as sociedades tradicionais. Cada pessoa pode ser alcançada no seu espaço. Antigamente, quando se ia evangelizar os índios, a ideia era que chegar lá, ia desmanchar a oca, a casa de onde eles se reuniam, que deveriam os índios vestirem terno e gravata como se fossem europeus,
e destruía aquela cultura, destruía aquela maneira própria do índio enxergar a vida. Jesus não veio para isso. Jesus não veio para destruir as nossas fronteiras culturais. Jesus veio para fazer revisão dos nossos valores. A dispersão, então, proposta em Apocalipse 7, verso 9, e Deus não quis globalização ali. Aquilo ali era uma globalização, a reunião de todos em torno de um projeto só. A dispersão possibilitou isso, a ocupação de todo mundo, a distribuição das riquezas. Porque se você ajunta o povo num lugar só, se você globaliza o mundo num lugar só, nós vamos precisar o quê? De um governo mundial só. Isso é a proposta do anticristo. Nós precisamos de governos locais, cada um na sua realidade social, na sua realidade cultural, no seu mundo, no seu espaço, na sua identidade. A globalização nos roubou a tradição, a família, os lugares afetivos e as boas tradições e os bons valores. A globalização ela foi destruindo, desconstruindo, foi destruindo. E os nossos parâmetros morais passaram a ser o quê? As novelas e os filmes. No Brasil, o que produz a cultura no Brasil? É a Rede Globo e outras mídias. Ou seja, as novelas e os filmes passaram a produzir a cultura ocidental. A globalização ela nos impõe os valores, as escolhas que cabem a nós e a nossa família. A globalização quer dizer o carro que você deve ter, a casa que você deve morar, a escola que seu filho deve estudar, a roupa que você deve vestir. Jesus nos chamou para a liberdade, não para nos submetermos a nenhum jugo. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, a proposta de Deus é que a gente não seja escravo de nenhuma escola de pensamento, de nenhuma ideologia, que a gente possa pensar por nós mesmos, nós possamos entender o que o Espírito Santo quer da nossa vida. No Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 8, Paulo diz assim, cuidado que ninguém venha arrendar-vos com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, a globalização é exatamente essa proposta, de desconstruir as fronteiras culturais dos povos, de invadir o espaço cultural, as tradições e impor o seu modo de pensar. Jesus ele nos chamou para sermos livres. Ele diz em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós nos tornamos prisioneiros de um mercado de consumo. Nós nos tornamos prisioneiros numa maneira global de pensar a cultura, de pensar a tradição, de pensar a família, de pensar os valores. Há uma intolerância com os valores cristãos, com os valores familiares, com os valores tradicionais. Fala-se tanto de pluralismo, mas é mentira. Na verdade, a globalização é uma proposta de massificação cultural. Então, a globalização é o capítulo final antes do estabelecimento do anticristo. Fala-se tanto nos nossos dias, mas o anticristo. Nós temos que entender que nós estamos vivendo agora um momento contrário. É um movimento no sentido de desconstruir a globalização como ideologia. A globalização tecnológica ela é inevitável. Eu quero que os irmãos entendam isso. A tecnologia nos faz acessar as pessoas do mundo inteiro, de manter a comunicação. Não há problema nenhum nisso. Isso é necessário, é bom. Mas a globalização ideológica e cultural que deve ser combatida pela igreja. É isso que a gente tem que entender. Porque a globalização cultural ela tenta desconstruir e substituir os valores que nós recebemos de Jesus. O nosso modo de reagir não é uma reação ignorante no sentido de dizer, não, eu não posso mais ter uma televisão, eu não posso mais ter comunicação com ninguém. Não é isso. Eu estou falando que nós temos que ter um filtro. A proposta de rompimento das culturas, das barreiras, das fronteiras culturais, ela é uma proposta que tem que ser questionada pela igreja. Paulo diz em Romanos 12, verso 2, ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe que Paulo está dizendo que nós não devemos assumir a forma, a maneira de pensar, século, aion, no grego, significa não somente cosmos no sentido físico, mas no sentido de cosmos como ideologia, como pensamento, como modo de enxergar a vida. Nós não devemos nos conformar a esse sistema perverso, indecente, imoral,
que une o ser humano apenas com o interesse de explorá-lo, de espoliá-lo, de tirar os seus bens, de obrigar você a comprar roupa que você não tem obrigação de comprar, de colocar na sua mente, no seu coração, sonhos que não são seus sonhos. Quem mora, por exemplo, no meio rural, ele tem outro sonho, uma maneira de enxergar a vida, ele tem uma vida mais bucólica, mais tranquila, com coisas mais frugais. O sujeito que mora na capital, no grande centro urbano, ele tem outras expectativas. O cidadão de Nova York, ele tem uma expectativa de vida. Mas o que se faz? Se cria uma mentalidade que quem não está naquele meio, que quem não mora naquele lugar, que quem não tem acesso àquelas coisas é um sujeito atrasado, atrapalhado. Então a globalização é uma torre de Babel. A globalização é uma torre de Babel. E como aconteceu com a torre de Babel, Deus dispersou, porque hoje está provado que a globalização nos roubou aquilo que tínhamos de bom, a nossa tradição, a nossa família. Agora que nós estamos dentro da nossa casa, descobrimos que era tão boa. Agora que nós estamos no nosso espaço, descobrimos que o nosso lugar, o nosso quintal, a nossa cidade, o nosso canto é tão bom. Nós redescobrimos aquilo que Deus um dia nos deu. E a globalização estava retirando, nos jogando para fora. Nos fazendo cidadãos do mundo quando a gente não conseguia ser cidadão para a nossa família, cidadão para os nossos filhos, cidadão para a nossa esposa. Então, a globalização é um mito que está caindo. O mito da globalização cultural e de que todos têm que pensar e sentir e achar as mesmas coisas. Esse mito está caindo. E graças a Deus, porque Jesus nos fez livres para servi-lo. E o próximo, mais próximo, é o que está dentro da nossa casa, é o que está dentro da nossa cidade, está dentro da nossa comunidade. Antes de querermos ser um herói hollywoodiano, a gente precisa ser um herói para a nossa família, um herói para a nossa cidade, um herói para a nossa igreja. Antes de conquistarmos o mundo, precisamos conquistar o nosso coração, conquistar o amor, o afeto da nossa família. Então que Deus te abençoe e que você guarde no seu coração e não se esqueça que Jesus era chamado Jesus de Nazaré. Ele era Jesus e é chamado até hoje de Jesus de Nazaré, porque ele nasceu num lugar, numa casinha, e ele morou 30 anos, uma vida bucólica e tranquila. Ele viveu para a sua cidade, para a sua família. Que Deus te abençoe e guarde essa palavra no seu coração, porque ela fará toda a diferença para você. Fique na paz de